Grande Barbieri, quem fala aqui é Dr. Zeballos, te conheço muito de nome. É o seguinte, eu como clínico de trincheira, de ver o doente, e como imunologista, eu cheguei a algumas conclusões. Eu tenho o primeiro caso curado com o Solumedrol, que inclusive foi notícia lá nos Estados Unidos, e a hora que a gente viu a resposta, eu cheguei a algumas conclusões dessa doença. Essa doença, esse vírus, ele veio lá da China, de um laboratório ao lado de Wuhan, que tem uma chinesinha que ela pesquisava inflamação pulmonar com vírus. E o coronavírus era um vírus bom porque ele infectava os animais e ela estudava inflamação pulmonar. Muito justo. O que aconteceu? Ano passado ela chamou uma virologista para ajudar. Esse laboratório, ele está a 200 metros de Wuhan. Então houve um acidente, esse vírus transmite muito fácil, houve um acidente, saiu, espalhou, não acho teoria da conspiração, guerra, não é isso. O fato é que ninguém ia querer jogar um vírus desse, só que a China realmente escolheu a informação, mas isso nos traz grandes informações. Foi um vírus desenhado, segundo o Luc Montagnan, por isso que não é um vírus que nasceu naturalmente, ele funciona em qualquer clima. Onde já se viu um vírus que funciona em qualquer clima? Isso não existe. Um vírus que nasce naturalmente, ele nasce mediante as condições ambientais. Então é um vírus que foi desenhado, ok. Qual é a vantagem dele ser desenhado? Já ficou bem claro que ele por si só não é agressivo. Mas numa minoria de pessoas que tem uma qualidade de resposta, ele gera uma doença imunológica pulmonar. Então naqueles 5%, o que ocorre é uma inflamação pulmonar. Quando você entra com corticoide logo no início dessa inflamação, você inibe a apresentação antigênica, inibe a ativação de linfócito, inibe a liberação de anticorpos. Pasme, mas pacientes que têm deficiência congênita de imunoglobulina não desenvolvem essa doença. Pasme, paciente que está sobre imunossupressor em função de transplante de órgãos não desenvolve essa doença. Pasme, as crianças que têm o sistema imunológico imaturo não evoluem para essa doença. Então, tem 85% das pessoas que respondem de uma maneira satisfatória, com o sistema imunológico praticamente ignorando, e tem outras que respondem com esse que a gente chama de cytokine storms. Então, o que eu estou fazendo? Quando o paciente, o nosso trabalho está em andamento, o nosso critério é, caiu a saturação menor ou igual a 93%, tem mais de 20% de lesão pulmonar, e você associa a isso um dímero D mais de 1000, você suprime essa inflamação. Porque as autópsias da Itália mostraram que tem coagulação intravascular disseminada que é secundária à inflamação. Por isso que eu também não acho que só heparinizar vai resolver. Você tem que inibir nessa fase, que é a segunda fase, o segundo stage. Nenhum dos meus casos vai para o tubo, a regressão é maravilhosa e o sistema imunológico dá conta do recado, sai com Covid negativo. Os infectologistas e pneumologistas tinham receio de entrar com antiviral, porque tinham estudos com aqueles dois vírus, coronavírus anteriores, o MERS e o SARS, que aumentava a replicação viral. Mas quando eu vi um trabalho recentemente, quando você vai estudar, mesmo esses que tiveram replicação viral aumentada, a evolução foi melhor porque tiveram menos inflamação. E o vírus não é o problema, e todos eles saíram curados. Nesses meus casos, todos eles negativam o vírus, ou na data da alta, ou ainda, quando não é na data da alta, uma semana depois da alta. Então, mostrando que o vírus não é um grande problema. Isso é tão verdade que tem gente entubada com vírus negativo, mas ainda tratando a inflamação pulmonar. Então, o vírus é apenas um fósforo no incêndio, numa minoria de pessoas. E tem idoso que não tem essa resposta que vai bem, tem diabetes que vai bem. Agora, por que a fatalidade é maior nesses grupos de risco? Quando desses 5% responde com essa resposta agressiva, inflamatória, quem tiver menos resistência não aguenta ficar muito tempo no tubo. As pessoas jovens aguentam, tanto que no Einstein a gente entubou mais de 40 pessoas, no Vila Nova meus casos não precisaram ser entubados. Então essa é a noção. O que eu estou fazendo? Eu estou espalhando isso porque é uma doença imunológica, está muito claro o mecanismo da doença, a fisiopatologia. E me ligam do Pará, que acabou o hospital, me ligam do Maranhão, o que eu estou fazendo? Você não tem hospital, você não manda o paciente embora para casa. Eu estou orientando a responsabilidade do colega que prescreve dar esses medicamentos
prednisolona via oral, claritromicina via oral e uma cefalosporina via oral, como se fosse a dose hospitalar que a gente está fazendo na veia. Isso tem que ser feito depois do 5º dia de sintoma para dar tempo do indivíduo responder com a resposta imune. E se ele já está com falta de ar, é porque a resposta imunológica já está ocorrendo. Então, é isso que eu estou fazendo, assim, orientando. Os médicos me agradecem, já que não tem uma política. Mas guarde, eu sou imunologista, essa não é uma doença infecciosa. Ela é uma doença imunológica desencadeada por um agente viral. Espalha. Conversei com o Calil ontem, ele me autorizou a falar que fui eu que falei para ele tomar o metilprednisolona que salvou ele. Ele está dando em todos os pacientes. E eu estou com um estudo no indoor, em andamento, está na fase de ética, e nós vamos fazer um estudo duplo cego para publicar internacionalmente, e nós vamos mudar o curso disso aí. Só que demora muito tempo. E esse tempo vai demorar, 6 semanas para a gente ter alguma coisa mais conclusiva. Nesse tempo morre muita gente. Então é isso que eu queria falar para vocês. Pensa a respeito, um forte abraço, fica com Deus. Uma honra você ser amigo aí do meu amigo, viu, Lucas? Um abraço.